Sabe, investir no exterior é uma meta para muita gente. Mas uma escolha que parece simples pode ter um impacto assim gigantesco no patrimônio. E essa escolha é onde o ETF está domiciliado. A verdade é que muita gente se sente atraída pelos mercados internacionais, mas pouquíssimas pessoas conhecem as armadilhas fiscais que ficam ali escondidas. E o que está em jogo aqui é muito, mas muito significativo. Essa citação do nosso material de base deixa isso bem claro. Não estamos falando de trocados. A gente está falando da diferença entre proteger ou perder uma fatia enorme do patrimônio. É algo que pode, literalmente, redefinir o futuro financeiro de uma família inteira. E o epicentro desse problema, olha só que curioso, está justamente nos ETFs mais populares do mundo, aqueles que todo mundo conhece, domiciliados lá nos Estados Unidos como VTI, VOO, QQQ. Eles parecem super simples, eficientes, mas para o investidor não americano, eles escondem 3 grandes riscos tributários. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Ok, vamos lá. Primeiro risco. Esse é o mais imediato de todos, sabe? Aquele que já começa a afetar o investimento desde o primeiro dia. É o imposto sobre os dividendos. Basicamente, uma mordida que acontece direto na fonte. A Receita Federal Americana, o famoso IRS, tem uma regra que não tem para onde correr. Para qualquer investidor que não seja residente por lá, como é o caso de quem investe a partir do Brasil, existe uma retenção automática. 30% sobre todos os dividendos pagos pelas empresas americanas. Simples assim. E essa imagem aqui visualiza essa perda de um jeito perfeito. Pensa num vazamento constante no seu portfólio. É isso. Para cada $100 que as ações deveriam gerar em dividendos, só 70 de fato chegam na conta da corretora. Os outros 30, puf, simplesmente evaporam no caminho, ficam lá retidos como imposto. E aqui vem o ponto crucial. Essa perda é definitiva. Não tem como compensar, não tem como recuperar esse valor na declaração de imposto de renda no Brasil. Acabou. É um custo permanente que vai corroendo a rentabilidade pouco a pouco ao longo do tempo. Agora, vamos avançar para o segundo risco, que é, honestamente, ainda mais impactante. Chega a ser assustador. Estamos falando do imposto de herança americano, o tal do estate tax. O estate tax nada mais é que um imposto cobrado sobre a transferência de ativos que estão localizados nos Estados Unidos depois que o dono falece. E para não residentes, as alíquotas são altíssimas, podendo chegar a absurdos 40% sobre o valor dos ativos. E é aqui que a gente vê a disparidade é brutal. Dá uma olhada. Um cidadão americano, ele tem uma isenção de quase 13 milhões de dólares. Já um investidor não residente, como um brasileiro, tem uma isenção de só 60 mil dólares. Qualquer valor acima disso já está sujeito ao imposto. A diferença é gritante. Para colocar isso em perspectiva, um exemplo prático. Uma carteira de 500 mil dólares em ETFs americanos poderia gerar no futuro uma conta de imposto de herança de 176 mil dólares. É um valor que iria direto para o governo americano e não para os herdeiros. É de pensar, não é? Bom, e finalmente vamos analisar o terceiro problema. Esse é mais sutil, mas ele afeta diretamente a eficiência do crescimento do patrimônio no longo prazo. O problema está na própria estrutura desses fundos. A esmagadora maioria dos ETFs americanos é estruturada para distribuir os dividendos. O que isso quer dizer? Que a cada trimestre ou a cada período, eles pegam os dividendos e pagam direto na conta do investidor, em vez de reinvestir esse dinheiro automaticamente dentro do fundo. E qual a consequência disso na prática? Primeiro, cada pagamento desses vira um evento tributável no Brasil. Isso gera mais burocracia, mais declaração, mais imposto a pagar. Mas o ponto mais importante é que isso quebra a mágica dos juros compostos. Uma parte do dinheiro que deveria estar lá, trabalhando e crescendo, se perde no meio do caminho em forma de impostos, a cada distribuição. Então, diante desses 3 riscos, essa mordida de 30% nos dividendos, o perigo real do imposto de herança e essa estrutura que não é tão eficiente, a pergunta que fica é: tem como fugir disso tudo? Será que existe uma alternativa? E a boa notícia é que sim, existe uma solução. E é uma solução bem elegante que está a milhares de quilômetros de Wall Street. Mais precisamente, lá em Dublin, na Irlanda. Pois é, a Irlanda se tornou o principal centro global para ETFs voltados para investidores internacionais. E por quê? Simples. Ela oferece uma estrutura jurídica e fiscal que resolve de forma muito inteligente justamente os 3 problemas que a gente acabou de discutir. A questão fundamental que fica para a nossa próxima análise é justamente essa.
Como exatamente um ETF domiciliado lá na Irlanda consegue desviar daquela retenção de 30%, proteger o patrimônio do imposto de herança americano e ainda por cima oferecer uma estrutura de acumulação que é muito mais eficiente. A resposta para isso, com certeza, muda o jogo para quem investe no exterior.